fazer uma apresentação para o resto da sala aí que está com todo mundo vendo esse nosso PP Talks de hoje. Falar um pouquinho, bem brevemente, sobre o Gabriel, para vocês entenderem, fazendo agora um trocadilho, o tamanho do cara. Para quem não sabe, o Gabriel tem 1,90 e quanto? 92, né? Não, 2 metros mesmo. 2 metros mesmo, né? Então, já entenderam a piada. Mas o Gabriel, ele é um dos caras que hoje, acho que é um dos caras mais relevantes na propaganda, acho que do brasileiro. Posso dizer seguramente isso, ele, não só eu digo isso, mas também o Creative Pool diz isso, né? Então acho que ele está entre os 25 de 2019, né? Foi o último foi 2019. O último foi, né? Então em 2019 saiu esse ranking, entre os 25 criativos mais relevantes na nossa profissão, está entre os 6 mais inspiradores, influenciadores também da nossa profissão. Ele está hoje na Bélgica, apesar que hoje está aqui, né, Gabriel? Está em São Paulo, por conta do nosso coronavírus. Saiu voo, melhor, né? Melhor estar aqui, né, cara? Melhor estar perto da família, né? Tá certo. E hoje ele está atuando na Bélgica, mas roda o mundo inteiro, né, Gabriel? Tipo, acaba rodando na tua função, tu acaba tendo que rodar o mundo inteiro por conta dessa função de ser o CCO da OV Social Lab, né? E também é um dos caras que acho que já ganhou as mais cobiçadas premiações da propaganda, Cannes, Clio, One Show, e não só contente em ganhar, também é júri dos maiores festivais do mundo, né? Então, queria te agradecer aí a poder estar falando com essa galerinha aqui dos nossos futuros colegas de profissão. Agradecer bastante essa tua disponibilidade aí, que eu sei que tua agenda também é extremamente competida aí, requisitada para ter esse tipo de conversa, mas explicar para a galera o formato que a gente vai conversar hoje, né, antes de abrir para a tua fala aí, que a gente vai bater um papo, né? Eu preparei algumas perguntas ali e tal, e a gente vai bater um papinho, para você poder também passar um pouquinho da tua experiência, passar um pouquinho da tua visão para o restante da galerinha aí, né? Então eu queria agradecer e abrir para uma fala inicial tua aí, se tu quiser. Não, vamos lá. É um puta prazer, cara. Eu gosto muito de falar com o pessoal de faculdade, porque eu acredito que é o futuro da profissão e se começar direito, a profissão melhora, né? Então, é legal ter caras como você, que é dono de agência, dando aula dentro das universidades, porque isso muda completamente o jogo, né? Por muito tempo, as faculdades de propaganda, elas tinham muita gente boa, teoricamente, mas na prática faltava um pouco, e isso prejudicou um pouco o mercado por um tempo, né? Fez a qualidade cair. Vejo hoje que a maior parte das faculdades tem tentado aí trazer bons profissionais para dentro das instituições, e isso faz uma puta diferença, né? Assim, quem tá no negócio na prática e entende, né, a temperatura do mercado, e agora a gente está vivendo um mini caos, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, a gente tá todo mundo aí. Meus clientes, só para vocês terem uma noção, metade dos nossos clientes disseram que vão congelar as verbas. Então, assim, isso acende um baita alerta. Então, a gente está o quê? A gente está vivendo um momento onde a agência que conseguir ser relevante para as contas, e as contas que conseguirem ser relevantes para o consumidor nesse momento, são as contas e as agências que vão ter uma melhor performance quando essa crise acabar, né? Então, mais ou menos o que a gente está fazendo. Hoje eu comecei minha jornada às 4 da manhã, porque eu estou trabalhando no horário de lá, eles estão 5 horas na frente, né? Então é uma delícia. Mas mesmo assim a gente está o quê? O dia todo fazendo os jobs que a gente tem normalmente, mas ao mesmo passo que a gente está tentando ser proativo e oferecer coisas que as outras agências não estão enxergando. É um prazer estar aqui, espero que a galera aí tenha bastante pergunta. Enfim, estou aqui para esclarecer, para ajudar e mostrar alguns exemplos, né, do que é legal, do que não é, do que a gente espera de um criativo que está começando. Perfeito. Eu vou dar um recado para as pessoas que quiserem fazer algum tipo de pergunta. Vocês podem fazer as perguntas via chat, que eu vou ter uma curadoria, uma ajuda do Vinícius, que vai curar essas perguntas e acabar me mandando via WhatsApp para que a gente tenha um pouco de agilidade aqui. E a gente consiga dar vazão também, né, nas perguntas que vierem. Daí,
só a gentileza de ninguém acionar o microfone aí e manda a perguntinha no chat ali. O ACEM nem fica acompanhando, eu só seleciono e já te mando no WhatsApp. Fechado, gente. Vamos lá. Obrigado, Vini. Obrigado. Bom, acho que eu criei tópicos aqui de temas, assim, só para a gente entender e ter uma guia, né? Mas a gente vai batendo papo, né, Gabriel? A primeira coisa eu acho que como tem bastante gente de várias fases da publicidade, a gente tem os alunos que já saíram, inclusive, já estão no mercado, mas tem aluno que está começando agora também. Eu queria começar esse papo pedindo para tu explicar um pouco a tua função de CCO, né? Talvez as pessoas, principalmente no mercado menor, como a gente aqui de Joinville, a gente não tem, às vezes, o entendimento claro do que quer dizer essas funções, porque as agências aqui elas acabam sendo menores e tendo outro tipo de realidade, né? Então, eu queria que tu fizesse uma pequena explanação aí sobre tua função, né? E já emendar essa pergunta com outra, né? Que quer dizer a respeito de você como criativo mesmo, se você continua botando mão na massa, se tu continua ainda, apesar dessa função que tu carrega e essas outras atribuições que o CCO tem, se tu ainda continua tendo tesão, a paixão de querer criar e querer estar no meio do negócio. Não, com certeza. Vamos lá. São umas nomenclaturas que às vezes a gente fica até meio... Eu falo que tenho 5 minutos de título de cargo, né? Então, Global Chief Creative Officer. Não estou nem aí para isso, tá? Acho que a primeira coisa é você entender e ter a humildade de reconhecer. Meu e-mail, até hoje, ele é Gabriel Redator, porque eu comecei como redator e é assim que eu me enxergo até hoje, né? Então, assim, o cargo que eu tenho, eu conquistei pela competência que eu tive, pelos resultados que eu consegui dar para as agências até hoje, né? E continuo, graças a Deus, aí conseguindo manter um nível de qualidade. Mas cargo não significa bom trabalho, tá? Então, acho que esse aí é o primeiro aprendizado que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem uma ambição, acho que todo mundo tem uma ambição de chegar mais longe, mas acho que isso tem que acontecer no momento certo. Se acontece no momento errado, você fica super frustrado. Eu tenho milhões de amigos que eram criativos e incríveis, que viraram diretores de criação, e hoje eles são uns caras super frustrados, reclamam da vida o tempo inteiro, porque eles pararam de criar, né? Então, basicamente, o que é um CCO, né? Um CCO, ele sai um pouco do dia a dia, apesar de que eu ainda estou bastante no dia a dia, eu explico um pouquinho isso depois, mas o meu cargo, ele começa primeiro, você deixa de criar e você começa a gerir, né? Então, gerir o quê? Gerir pessoas, gerir a qualidade das ideias que vêm para você, que viram um produto final, gerir os clientes, né? Principalmente o relacionamento com os clientes. É uma das coisas mais importantes para ter ideia boa na rua, é você ter a confiança dos clientes. Outra coisa que é muito importante entender avaliar a qualidade do trabalho é o trabalho do diretor de criação. Sim, mas o diretor de criação numa agência do tamanho da nossa, ele às vezes cuida de algumas contas, né? Então, o meu papel é cuidar de todas e de todos, né? Então, isso significa que eu preciso criar uma cultura onde essa visão criativa e de jeito de trabalhar, ela é muito diferente, tentar ser diferente das outras agências. Isso significa o quê? Que eu preciso olhar para o meu time, eu preciso entender a cultura da agência, ou seja, quando eu entrei na Ogilvy Social Lab há 2 anos atrás, eles eram uma agência muito focada em social media de performance e pouco focada em social media criativo, com bons insights, com experiência, né? Tecnologia e tal. E eu fui adaptando essa maneira de pensar ao longo desses 2 últimos anos. O que foi positivo e o que foi difícil, né? O que foi positivo, estava todo mundo aberto para isso acontecer. O que foi difícil é fazer uma pessoa que pensa matematicamente entender que criatividade é importante, que é uma coisa muito mais complexa. Isso eu estou falando do board da agência e do meu presidente. Mas, de certa forma, a gente começou em 2018 já ganhando alguns prêmios. Em 2019, a gente ganhou 20 prêmios. Esse ano eu tenho 5 cases, que eu vou mostrar alguns aqui para vocês, super fortes, que provavelmente vão ganhar prêmios se a gente conseguir ter verba para inscrever depois da crise. Essa já é outra pergunta. Isso é uma outra questão. Mas, basicamente, hoje eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que formar
uma cultura criativa, eu tenho que entender se essa cultura está funcionando, eu tenho que olhar para o objetivo de cada pessoa no meu time, e hoje, quando eu falo time, eu estou falando de 100 e poucas pessoas, né? Então, que ficam em Bruxelas, que ficam em Londres, que ficam em Amsterdã, que ficam em Nova York, em Dubai, em vários países diferentes. E agora imagina a nossa vida, né? Eu vou até mostrar um screenshot que eu tirei hoje da tela aqui, da última reunião que eu fiz, para vocês entenderem um pouquinho. Ó, não sei se vai dar para ver, mas isso foi minha última reunião de equipe hoje. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas assim, a gente está... Basicamente, meu trabalho é garantir que o produto criativo da agência seja excelente, que a gente consiga melhorar, que a gente esteja sempre à frente das outras, na maneira de trabalhar, na velocidade de entrega, no pensamento moderno, em tecnologia, e olhar para os times também, entender que aquela coisa da duplinha de criação, ela funciona ainda, mas ela não é mais o que a gente só precisa fazer. Então, hoje eu olho para o meu time, eu tenho redator, eu tenho diretor de arte, mas eu tenho, junto com eles, um motion designer, eu tenho um cara que só cuida de influenciador, eu tenho uma pessoa que só cuida de social media, de performance, alimentando a gente com dados. Então, assim, a gente tem um time super híbrido, mas eu ainda mantenho, por exemplo, 2 ilustradores na agência, porque é super relevante para, em vez de ter toda hora que entrar num Shutterstock, a gente conseguir ali mostrar um storyboard mais bem feito. Só que isso eu estou falando que as agências normais levariam, né, as agências globais como a nossa, levaria, sei lá, 1 mês para entregar uma campanha gigante, a gente tem levado 10 dias, 5 dias, às vezes menos. Ou seja, a velocidade que a gente está operando, que eu implementei lá, é muito da velocidade do brasileiro. E isso o brasileiro tem melhor do que qualquer país do mundo, eu posso garantir hoje, trabalhando com todos. Enfim, acho que é um resumo, eu não lembro a segunda parte da pergunta. Não, mas já respondeu, já está dentro, porque já mostra que você... A segunda etapa da pergunta ali era se tu bota a mão na massa, né? Acho que você respondeu logo no começo. Deixa eu só explorar isso um pouco mais, né? O que é legal de ser diretor de criação é quando você é uma dupla de criação, você tem o seu job, né? Você recebe um briefing, você tem que fazer aquele job. Quando você é diretor de criação, você tem todos os jobs. Então, basicamente, você faz o quê? Você faz um review com o teu time, né? Vamos ali entender se está indo legal, se não está. Se não está indo legal, o que você tem que fazer? Você tem que resolver. Você é pago para isso. Então, assim, às vezes eu tenho que dar 40 insights diferentes no mesmo dia, que esses 40 insights sejam muito bons para essa campanha funcionar e o meu time desenvolver. Então, assim, acho que o primeiro passo é sim, continuo botando a mão na massa, adoro. Às vezes eu pego alguns jobs para mim, aí o cara vai falar, tá, só pego os melhores jobs. Não, eu só pego casca. Tipo, o job que ninguém quer e precisa resolver, eu pego para mim porque é mais fácil. Então já resolvo, deixo o meu time pensar no que é legal. Outra coisa que a gente tem feito muito é tentar trazer uma liderança feminina mais forte dentro da criação. Então a gente está treinando várias mulheres dentro do time que estão a fim de serem líderes, né? Acho que isso é muito importante. Não é só colocar a pessoa lá, entender se ela está a fim de ser líder, se ela está a fim de chegar nessa liderança. E a gente tem ali 3 talentos que são incríveis e que a gente está treinando super bem para chegarem lá como novas diretoras de criação até o final do ano. Que legal, cara. Eu vou pegar um gancho do que tu estava falando, né? Acho que tu falou muita coisa que já mostra um pouquinho como a Social Lab ela é diferente de uma agência convencional, né? Acho que principalmente pela pluralidade que você tem de equipe, né? De você ter que ter caras de performance, você tem que ter caras diferentes, né, ali, né? Mas para ti, em termos de criatividade, né? Em termos de criação, em termos de você olhar a entrega, muitas vezes, o que é diferencial na hora de você começar a criar por uma agência como você já trabalhou também na Ogilvy aqui no Brasil, que não era a Social Lab, ou seja, tinha uma performance orientada à propaganda mais tradicional. Qual que é a diferença base da Social Lab hoje, na tua visão?
Eu acho que a maior diferença hoje é que a gente tem muito, a maior parte das agências entendeu que tem um discurso que vende, que é falar que ela é orientada por dados. Né? Então, assim, eu sou orientada por dados, eu sou digital, sou super hypado e super moderno. E a verdade é que essa orientação por dados, quando ela funciona de verdade, ela consegue gerar um motivo a mais para você criar a campanha, ou seja, ela te entrega territórios que são diferentes de um raciocínio normal. Quando o território ele é humano, a gente parte de emoção, né? Então a gente esquece de uma análise que é um pouquinho mais profunda de entender o que o público espera da tua marca e da tua campanha. Né? Por exemplo, a gente está fazendo uma campanha agora de um novo aplicativo. A cliente entendeu que essa campanha ela teria que ser direcionada para um público mais jovem, ali de uns 16 a 25, 30 anos, e a gente, pela uma análise de dados que está saindo hoje, a gente entendeu que a maior taxa de download do aplicativo é de pessoas mais velhas. Ou seja, a campanha funcionou, a gente tem uma média de 1.000 downloads por dia do aplicativo. Né? A gente tinha uma média de 300, a gente conseguiu superar essa média em 3 vezes, quase 4, porque a gente conseguiu entender essa análise de dados e jogar uma coisa que é relevante para o público que quer. Né? Acho que grande parte da diferença que a gente tem hoje é que a gente não só vende o serviço de agência, que é o serviço normal, de estratégia, de criação, de mídia. A Europa, não sei se vocês sabem, a Europa não ganha comissão de mídia. A gente ganha por projeto, a gente ganha... Não que a comissão de mídia seja errada, tá? Eu acho que não é. Mas na Europa existem agências só focadas em mídia. O que nós fazemos hoje é a estratégia de mídia. Então, a gente vende bastante produtos que eles são focados no normal que qualquer agência vende, né? Ou seja, vou vender uma campanha criativa, vou vender uma estratégia de mídia, vou vender uma estratégia de planejamento. Por exemplo, a gente ganhou concorrência global da BMW só para estratégia. Eles não compraram criação, gostaram, não compraram porque acharam a criação muito boa. Então, assim, a gente só vende estratégia, ou seja, o que a gente faz muito também, a gente cria produtos para vender. Então, acho que isso é uma coisa que as agências brasileiras exploram um pouco e acabam dando de graça para o cliente. Como a nossa base de remuneração é focada em horas, quando eu tenho que fazer um workshop para o meu cliente, esse workshop ele é cobrado, ele não é um workshop que a gente dá para o cara. Às vezes a gente dá, claro, para fazer um relacionamento se esse cliente está ativo na agência. Se ele não está ativo, por exemplo, a Nespresso é minha cliente globalmente. Então, a gente vai, às vezes, para a Suíça para fazer um workshop para a Nespresso. A gente fica lá 1 dia e meio, 2 dias. Então, eu chego num dia de manhã, passo o dia fazendo workshop, às vezes eu convido o Google, o Facebook, eles vão com a gente e isso é cobrado, ou seja, não é uma coisa que a gente investe, é uma coisa que o cliente pede, porque eles querem treinar a equipe deles, e eles querem treinar através de quem está no front, que são os profissionais. É um projeto que vocês levam, né? É um projeto que a gente leva. Então, assim, acho que a base do nosso diferencial são os tipos de profissionais que a gente tem na agência, principalmente os criativos, que eles são muito mais focados em digital, em social, ou seja, essa é criativa, a ideia continua o core do negócio, porém, o jeito de fazer é diferente. Tem que ser mais rápido, o craft está lá, é necessário, a gente precisa, mas a velocidade também é necessária. E o jeito de pensar é diferente. Se você faz uma campanha que o DNA dela é de social, a gente continua... A gente muda um pouquinho o jogo, né? Por quê? A maior diferença é, as agências, quando pensam uma boa ideia, elas pensam num filme, né? Então, assim, elas partem do filme. A gente não parte do filme, a gente parte da big idea, né? Então, qual que é o guarda-chuva, qual que é o core da ideia, qual que é o conceito, e como é que esse conceito se adapta a várias plataformas diferentes. Sim. E aí o que eu tenho é a estratégia e a estratégia de mídia me falando quais são essas plataformas e quais são esses meios para a gente plugar a campanha de um jeito relevante. Show de bola. É maravilhoso isso, porque quando a gente vê vocês atendem quase que o claim, né? Quase que a grande ideia para depois derivar e whatever, se vai ser o mesmo título, se vai ser o mesmo... Vocês vão pensar da melhor forma para cada meio, né? Então, Não, total. Então, assim, por exemplo, vou aproveitar. Só um adendo aí. A gente fez uma campanha para a Nespresso. Essa campanha é muito legal. Ela foi para o ar na Europa, acho que no Brasil ainda não entrou.
eles estavam lançando uma plataforma de gifting, né? Eles têm uma seção no site que são presentes Nespresso, né? Então, quando você olha para isso, você fala, tá, eu achei que Nespresso era máquina de café e café, cápsula. E, na verdade, eles vendem várias outras coisas que você pode dar de presente. Como a marca é Nespresso, tem um certo charme, né? Tem um certo, é um pouco, né? Tem um glamour, porque você está comprando o George Clooney, né? Basicamente. Certo. E aí a gente criou uma parada que é o seguinte: se eu for na casa do meu amigo, esse foi o grande insight. Se eu for na casa do meu amigo e ele não tem Nespresso e eu quiser um café, o que eu vou beber? Né? Então você fala, porra, não, eu preciso dar um Nespresso para ele. Então a ideia foi criar uma campanha que ela brinca com o presente que é o mais egoísta. Né? Então a gente criou um tagline que é a gift that makes any place feels like yours. Ou seja, um presente que faz qualquer lugar parecer a sua casa. E aí, assim, eu vou te dar o presente não é porque eu gosto de você, é porque eu quero beber café na sua casa. E aí a campanha é um puta sucesso e, assim, tá indo super bem, porque a gente brincou aí com humor e brincar com humor para Nespresso foi uma coisa bem difícil, assim, foram 6 meses para a campanha sair. Pois é, que legal, que legal. Pô, a gente já está falando de campanhas, de exemplos e tudo mais. Pô, tu tem um case para compartilhar com a gente que tenha sido um dos premiados aí, que você comentou, que vocês ganharam alguns prêmios, algo que você queira compartilhar que possa ser esses novos, que vocês estão tem um cheirinho de prêmio. Compartilha alguma coisa com a gente. Deixa eu compartilhar aqui o último case que a gente fez, que ganhou bastante coisa. Deixa eu compartilhar isso aqui, deixa eu só compartilhar a tela.